em cima desse meu pai. Irmãos, que o anjo do ministério da palavra seja ativado agora. Que o anjo do ministério da palavra se manifeste em nosso meio, abrindo o entendimento e o ensino com a palavra da revelação. Nós queremos nos preparar e receber de Deus ferramentas angelicais para não sermos um antivírus desatualizado contra os planos e as sabotagens do inferno. Nós queremos ser uma igreja atualizada na terra, com todas as ferramentas de unção, de glória, de equipes angelicais que o Pai designou para esse tempo, para esse ciclo, para esta estação, para comunicar o Evangelho a esta geração, na linguagem que essa geração entende. Nós queremos pedir perdão por toda a teimosia e culto idólatra ao bezerro de ouro do deserto, que leva uma multidão de homens e mulheres de Deus bem intencionados a tentar comunicar o Evangelho a esta geração com a linguagem geracional de 100, 200 ou 500 anos atrás. Nós queremos pedir perdão por isso. Nós queremos destruir essa fortaleza demoníaca, esse sofisma denominacional, institucional. Nós não queremos falar uma linguagem padronizada do passado. Nós queremos falar o que Jesus está falando no céu com o Pai agora. Uma linguagem profética atualizada para esse tempo, para esse ciclo, para essa estação, para alcançar a geração que o Senhor colocou sobre a nossa influência profética, espiritual e pastoral. Em 2019, eu gravei uma live brabo, em dezembro, dizendo que muitos bobocas estavam dizendo que 2020, 2021 iam ser bênção, prosperidade, finanças. Eu acho que eu fui o único cara que gravei uma live, talvez o Eliseu também, dizendo que em dezembro de 2019, que 2020 seria um ano difícil, cheio de problemas, cheio de perseguição, cheio de opressão. Todo mundo ia ser atacado pelo mal, ia ser sabotado. Pastores me puxaram a orelha por aquela mensagem de dezembro de 2009. Eu falei, vamos catar coquinho. Vocês estão com uma mensagem triunfalista, ufanista, idiota, e todo ano vocês reproduzem essa baboseira de prosperidade do ano que vem. Eu oro por prosperidade, oramos por dinheiro hoje, viu os comandos fortes que nós demos para que os demônios recuam e soltem os recursos das nações. Cara, 2020 veio a pandemia, 2021 foi o ó do Borogodó. E muitos pastores até me ligaram pedindo perdão, dizendo, pô, Becker, eu estava naquele positivismo clássico da mensagem das boas novas e você estava num discernimento profético específico de que algo iria acontecer no planeta Terra. Deus tem me falado que as nações iriam florescer a sua iniquidade, haveria a manifestação da iniquidade. Toda essa janela de pandemia, toda essa manipulação de mídia, todo esse golpe econômico, financeiro das nações, nada mais é do que o florescimento da manifestação pública das nações, da iniquidade das nações. Floresceu a iniquidade das nações. O Salmo 94, versículo 20, diz assim, ó, porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal através de uma lei? Isso é uma pergunta. O trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal através de uma argumentação jurídica, de uma lei. Não fazia ideia de que Eliseu iria citar o salmo que citou o conselho dos deuses, né? E orar por justiça e juízo. Veja que as coisas são dirigidas por Deus mesmo. São mais 10 aulas falando sobre iniquidade. Não tem como resumir tudo isso aqui agora. Mas você vai entender o suficiente para discernir esse fechamento de 2020, a abertura de 2022, 2021 para 2022. Eu resumiria assim que o ano de 2022 é o ano de Jeremias. Se fosse escolher um personagem bíblico, eu iria citar Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim, ó, talvez até o 11. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, levanto-te, unge-te, estabeleço, ponho-te hoje, neste dia, sobre as nações. Eu te coloco, eu te levanto como autoridade sobre os reinos. Quem está falando? Deus. Para quem Deus está falando? Para o profeta Jeremias. Para fazer o quê? Para arrancardes, para derrubares,
para destruíres, para arruinares, 4 coisas ruins. E também para edificares e para plantares, 2 coisas aparentemente boas na teologia positivista. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que estás vendo, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Desenvolve a teologia e o simbolismo. 2022 é o ano de transição entre um portal de influência cósmica, de tronos de iniquidade do planeta Plutão na astrologia de Capricórnio. E 2023, na festa de tabernáculo de 2023, lá na vizinhança do dia 30 de outubro de 2023, tá? Na festa de tabernáculo de 2023, abre-se um portal espiritual de muita perseguição ao povo de Deus, que não é a primeira vez que ele se estabelece, que ele é ativo, que ele se manifesta. Já aconteceram várias vezes na história da humanidade. Eu vou te citar a última vez em que esse mesmo portal de perseguição espiritual ao povo de Deus se abriu. Foi em 1778. Depois eu falo sobre isso. Vai se repetir agora, 30 de outubro de 2023. É uma janela de 20 anos, onde os 7 primeiros anos vai ser muito difícil para o povo de Deus, os 13 últimos anos, se a igreja não ficar passiva, se a igreja não lamber ferida, se a igreja não ficar aceitando como um cordeirinho o vômito do inferno, se a igreja tomar vergonha na cara, se posicionar em Cristo Jesus e ir para cima das portas do inferno, então esses últimos 13 anos vai ter reavivamento no corpo de Cristo em todos os continentes. 30 de outubro de 2023, no calendário dos feiticeiros, dos magos, dos ocultistas, dos satanistas, dos astrólogos, é o fim da igreja, é o fim da era de peixes, é a junção da era de Aquários e uma manifestação de Plutão no trono de iniquidade de Aquários. E eles creem nisso, e eles planejam isso e norteiam a vida deles sobre isso. Independente de você crer ou não crer nisso, o emprego que você compete no RH da empresa está ligado ao teu mapa astrológico. Porque quem recruta interpreta assim, pensa assim. E 2022 é meio que o manto de João Batista. É a preparação do caminho para encerrar um ciclo de uma influência astrológica e abrir outro ciclo de outra influência astrológica. Se você acreditar como igreja que é o fim da era dos cristãos, será o fim da era dos cristãos. Não porque Deus determinou, não porque está escrito nas constelações e nos tronos de iniquidade do zodíaco. Não, porque você simplesmente não levantou o escudo da fé e não neutralizou os dardos inflamados do maligno contra a sua mente. No meio dessa pandemia, profetas, pastores, adoradores, intercessores que fizeram isso, passaram a pandemia e ainda venceram, tiveram ainda crescimento. E os que não fizeram isso? Bom, se suicidaram, viraram gay, adulto, coisas malucas desse tipo. Finanças, todo mundo foi atacado nas finanças, o planeta foi atacado nas finanças. O sistema mundial econômico, o Ocidente foi saqueado. Então, todos tivemos lutas financeiras. Mas se houve provisão e a bênção da suficiência, glória a Deus, obrigado. Nós agora queremos entrar numa estação de abundância, de multiplicação, autoridade sobre 6 dígitos, autoridade sobre 7 dígitos, autoridade sobre 8 dígitos. Oramos por isso ao longo dessa live. Se você está chegando no canal agora, volta lá e leia. Colossenses capítulo 1 diz que existem tronos criados. Tronos criados. Deus criou tronos. Existem tronos de adoração a Deus, existem tronos de iniquidade. 7 horas de oração. É um trono de louvor de oração para entronizar a Jesus. Para entronizar a Deus. Mas existem tronos de feitiçaria, de ocultismo. Tronos de príncipes demoníacos. Colossenses 1,13.
o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Estou falando de Jesus, o Messias, versículo 16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra. Existem coisas visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e também todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, Jesus, o Messias, e que, havendo feito por intermédio dele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. As coisas espirituais que estão no céu se reconciliaram pelo sangue de Jesus no cruz Calvário. Nós, de Calango, que estamos aqui na terra, somos reconciliados pela fé no sangue de Jesus, da cruz Calvário. Agora, contudo, a vós também, que no outro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpados, se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé. Não adianta ter experiência de fé e apostatar ao longo do processo. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É como as pessoas querem falar de batalha espiritual no congresso da galáxia, dos guerreiros intercessores contra demônios. E citar Efésios capítulo 6, versículo 12. Não está errado. Eu citei muito esse texto. Porque o nosso sangue, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e os potestades. A minha tradução diz, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século, nas regiões, nos ambientes celestes. 4 hierarquias malignas, né, do inferno, ele cita aqui. E o mais interessante é que o Salmo 18:9 diz que Deus, o Eterno, Yahvé, o Todo-Poderoso, cavalga sobre os querubins, se assenta, se entroniza sobre querubins. Baixou os céus, versículo 9 do capítulo 18 do Salmo 18. E desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, Deus, montou num querubim. E voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez as trevas, seu lugar oculto, o pavilhão, a água, a câmara. Segue a poesia. Bom, quero te dizer o seguinte. 2022 é um ano de portais e de preparação para a transição espiritual mais maluca da humanidade. O ano de 2022 é tipo assim, aplanai os montes, aterrai os vales, restaure a vereda, restaure o caminho, prepare um caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor. Essa é a unção, esse é o espírito, essa é a atmosfera, essa é a psique do ano de 2022. É o ano de Jeremias, é o ano de João Batista, é o ano que prepara o caminho para 7 anos de guerra, 7 anos de perseguição. Se você acredita que desse portal astrológico que já se manifestou em 1778, perseguindo a igreja, enfraquecendo a igreja, até 1797, 19 anos, já se manifestou lá. Daqui a pouco eu vou te dizer tudo o que aconteceu nessa janela de tempo do passado. Se você acredita, então, que vai ser o fim da igreja, bom, será o fim da igreja. Se você acredita, então, que o inferno vai vencer e as portas da igreja vão perder e ser derrotado, Jesus é mentiroso, porque ele prometeu no Evangelho de Mateus exatamente o inferno. O inverso, né? Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é para você passiva e medrosamente ficar escondido dentro da igreja, deixando o diabo marchar lá fora. Não, é o contrário. É para você ir contra as portas do inferno e os demônios estarem lá dentro do inferno com medo de você que está batendo na porta deles. É assim que Jesus planejou para a sua igreja.
No meio dessa pandemia, você percebe quem está conectado e atualizado no Espírito, com o que o Espírito de Deus está fazendo, e quem é um sobrevivente da religião, quem é um sobrevivente da fé. Ficou muito evidente nesse ano de 2020, 2021, quem é de Deus e está debaixo do rio de fogo, debaixo do rio de águas purificadoras, debaixo do fluxo da glória, da unção e do poder do Espírito de Deus. E quem é apenas um entretenedor de bodes, que fica entretendo bodes, e fazendo liturgia, e vendendo símbolos, e falando de uma esperança que nem ele tem essa esperança, de uma fé que nem ele tem essa crença, essa convicção, só reproduzindo frases de efeito bonita que a religião programou e treinou ele mecânica e artificialmente para fazer isso. Ora, eu não tenho saco, não tenho tempo, não tenho paciência para corresponder à expectativa de religiosos. Eu tenho nojo de religião. Eu treino profetas, filhos de Deus que encheram o saco da religião e desejam se tornar uios, filhos maduros, cheios da glória do Pai, se manifestando na terra para pôr em liberdade todos os elementares que ainda vibram uma frequência eletromagnética de morte, de dor, de suicídio, de depressão, de fraqueza, de fracasso, de passividade religiosa. Eu vou dizer para você o seguinte: existe uma astrologia bíblica, que é aquela que os magos usaram para analisar os astros, estudar as profecias e encontrar a localização do menino Jesus, o Messias. Havia ali um pouco de estudo de astrologia, mas não uma astrologia supersticiosa, uma astrologia determinista, pagã. Não, eles não estavam lendo e eles muito menos acreditavam no que o horóscopo dizia para eles para aquele dia. Não, sem essas imaturidades. Havia uma astrologia bíblica, com localização geográfica, com matemática e um pouco de profecias antigas de vários povos e várias nações, porque há um fator Melquisedeque, que Deus se revela de uma forma geral a todas as culturas, não apenas uma revelação específica aos judeus ou aos cristãos evangélicos dos dias de hoje. E eles discernem no espírito deles que o espírito de Herodes queria matar o Messias. Veja, havia um fragmento de luz de Deus naqueles mestres magos, reis, que vieram à procura do Messias trazendo presentes. Eu não sei se eram 30 magos, 30 astrólogos, 30 intercessores, 30 profetas. Eu não sei se eram 3, ou se eram 5, ou se eram 20. Eu sei que haviam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. São 3 presentes. Necessariamente não quer dizer que são 3 pessoas. A história, a tradução, a superstição oral gera muita confusão em relação ao que o texto canônico diz e o que as professorinhas narram e contam a história na escolinha dominical. Deus está restaurando a verdade até nisso. Mas o fato é que eles não praticavam 2 coisas que Deus abomina. Eles estudavam uma astrologia bíblica, matemática e geográfica. Mas eles não praticavam astromancia e nem praticavam astrolatria. O que é astromancia? Adivinhar o futuro pelos astros. Isso é pecado, isso é adivinhação. Eles também não praticavam astrolatria, ou seja, o culto idólatra ao astro. Eu sou assim porque eu sou de Capricórnio, eu sou assim porque eu sou de Escorpião. Não, eu traio mesmo porque eu sou de Escorpião. Para com essa maconha, para com essa bobagem, para com o padrão pecaminoso da iniquidade, da astromancia, denuncia, rejeita, joga isso fora na sua vida. E para com o padrão pecaminoso da iniquidade, da astrolatria. Nem idolatrar o astro, nem adivinhar o futuro pelo astro. Não. Existe uma escola de Sacar. Os filhos de Sacar conseguem olhar as estrelas, ver a mensagem messiânica que foi deixada nas constelações, no zodíaco, na narrativa de que de uma virgem nasceria um Salvador, um Messias, para remir a humanidade. Essa mensagem messiânica está nos astros, está nas constelações. A idolatria pega essa mensagem e manipula, idolatra, faz você prestar culto ao ídolo, ou tenta induzir você ao erro. Esses reis, esses magos, eles entendiam de geografia, de matemática, profecias antigas, e Deus os direcionou intuitivamente pelo Espírito de Deus, o Espírito deles, a achar o local do nascimento do Messias, Jesus. Ponto pacífico.
2030 vai ser um ano tenso para a igreja. Porque em 1778, virada para 79, 1779, foi um ano tenso de perseguição aos cristãos e da igreja. Esse alinhamento cósmico que já teve no passado, esses tronos de iniquidade, da maldade, pecaminosos, assim como esses tronos de querubim que Deus se assenta e voa na asa do vento, assim como nós levantamos um trono de adoração a Deus nas nossas casas, 24 horas, 72 horas, 12 horas, 7 horas de adoração, assim também os feiticeiros fazem tronos da maldade. No zodíaco, existem tronos que influenciam a terra com demônios que são superiores aos principados, superiores às potestades descritas por Efésios 6:12, entende? Com o tempo, eu vou desenvolver, esse próximo ano, um módulo de iniquidade. Você vai assistir todas as aulas. É profundo e é complexo. Mas, por hora, o que você tem que entender é que esses tronos de iniquidade já se alinharam no passado e trouxeram muita perseguição para o povo de Deus na terra dos viventes. Vai se repetir. Se eles vão vencer, não depende do que está determinado, escrito nas estrelas. Não, se eles vão vencer, depende do quanto o pecado no púlpito das igrejas está tirando a força profética dos servos de Deus, ou o quanto boca no pó, de oração, arrependimento, e o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, dando uma consciência atualizada. Os demônios que vão nos atacar, os anjos correspondentes já terão sido ativados e designados por Deus para nos servir, para nos auxiliar e para nos fazer passar pelo período de influência cósmica astrológica ruim, mas ter vitória, intervenções de fé, manifestações de fé, milagres extraordinários. Eu creio nisso e eu gero essa expectativa, essa atmosfera, para que você não abrace aí uma tecnologia derrotista, desanimada, os mestres bem intencionados, mas sempre causa de fé, ensinam os seus estudos bíblicos. Existe uma astrologia bíblica que estuda a história e faz uma análise para perspectiva de potencialidades, de possibilidades para o futuro. Só que isso não acontece pelo livre-arbítrio do homem, não porque o máximo que tem poder de determinar algo sobre a vida do homem. É aqui que me fere a superstição astrológica que determina que o astro mandou o astro assim, tem que ser uma múmia que reproduz essa imaturidade na Terra, ou é o quebra a influência maligna no meu espírito. Quando você muda o teu espírito, o Espírito Santo de Deus sai do teu corpo, o teu corpo na adoração, o teu corpo na oração, o teu corpo aqui na Terra, ele fica fisicamente aqui, mas emocionalmente, espiritualmente, ele sobe para junto de Jesus. E junto de Jesus, você está acima dos tronos da maldade, acima dos tronos da iniquidade, acima dos principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso, do sistema, dos sistemas corruptos criados, acima do mal. Então é lá, nesse lugar, que o meu espírito está ficando a violência profética do Espírito Santo de Deus com Jesus acima dos tronos de iniquidade, que praga alguma chega à minha casa, mal alguma me sucede. E aí, assim, enquanto eu estou neste lugar de intimidade, de comunhão, pode fazer feitiço. O feitiço de Balaão não prospera. Se eu perco a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus, se eu perco a minha comunhão com o Pai, eu fico abaixo dessa influência cósmica da maldade. E aí o feitiço pega, sem ser. O feitiço arrebenta com o pastor, com a igreja, com uma série de outras coisas. Por isso que é discernir o mal e sumir em adoração e intercessão. Não no moralismo próprio, não, na linguagem da fé. É a adoração. E o sangue de Jesus. Como é que os anjos vencem os demônios? E o texto dos estrelas do céu caíram. Pelo testemunho, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Como é que eu e você vamos vencer hoje? Mesma fórmula, mesma chave. Apocalipse 12. Pelo poder da palavra proclamada, adorada, profetizada, intercedida, clamada nos nossos lábios. Pelo texto da mão bíblica sendo propagado, proclamado, gerando uma atmosfera, uma egrégora de vitória, de cura, de provisão, de restauração, de arrependimento, de profecia.
e pela fé no sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, derramado na cruz do Calvário. As mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos. E assim nós vencemos. E o fato de Jesus ter vencido nos isenta da responsabilidade de reivindicarmos este tetelestai, sacrifício pleno, completo e autossuficiente que ele fez por nós, e aplicarmos em situações específicas e necessidades específicas do nosso dia a dia. O universalista diz, não, a gente já venceu e está tudo reconciliado e não existe mais pecado no mundo. Mas e o pedófilo, e o estuprador, e a injustiça da distribuição de renda, e o que está passando fome. Existem demônios, sim. Muito mais do que a alma adâmica, muito mais do que o problema de ramatologia da alma pecaminosa humana. Existe essa decadência adâmica da ramatologia da alma e do potencial pecaminoso humano. Existe, sim, o qual é catalisado, jogado um fermento, jogado uma gasolina para os demônios. E o que é responsabilidade do homem tem que ser tratado com imaturidade da alma e responsabilidade do homem. Fruto de arrependimento. A influência cósmica da maldade, a influência da maldade. Tem que se levantar os escudos da fé e neutralizar os dardos, as flechas envenenadas que o diabo constantemente dispara na nossa mente. Esse é o modelo que o apóstolo Paulo ensina, esse é o modelo que eu aplico na minha vida. Bom, você deve estar pensando, que portal de mudanças é esse que vai abrir em 2023? E o ano de 2022 prepara para esse portal de mudanças. É um portal de 20 anos de revolução na Terra. 30 de outubro de 2023 abre esse portal. E esse portal pode ser uma grande força de influência cósmica da astrologia para os satanistas destruírem a igreja. E esse portal pode ser uma grande força de influência astrológica para a igreja se posicionar e passar por um dos maiores reagrupamentos da história. Porque isso está definido nos corredores de energia, no zodíaco, das constelações, no mapa de satélites e planetas da Via Láctea. Isso é neutro. Se a igreja é ignorante em relação a isso, ela não surfa nessa onda. Se os satanistas e os feiticeiros usam a fé deles de forma errada nesse portal, tem vantagem em relação a nós, entendeu? Então não é determinista. Deus determinou, o astro determinou. Esquece, o astro não tem vida, o ídolo não tem vida. Não dá poder para o zodíaco. Não, você tem que estar em Jesus acima da influência cósmica do zodíaco. Só que você também não pode ser cético, racionalista, intelectual, humanista, ao ponto de desprezar a influência cósmica dos tronos de iniquidade, dos tronos da maldade, dos demônios do zodíaco. É que você não pode ser ingênuo, entendeu? Tem que ter essa chave de entendimento. Na astrologia, na feitiçaria, o planeta chamado Plutão, ele é meio que um coringa. Ele é um catalisador. Ele é tipo aquele personagem da Marvel, dos desenhos, dos filmes de cinema aí. Thanos, eu acho que é esse o nome. Na Marvel tem um personagem lá que tem as joias do infinito, que quer destruir 1/3 da população do planeta para erradicar a fome. E ele é um malvadão misturado com os conceitos moralistas para confundir a mente do povo. Acho que é Thanos é o nome desse personagem. Thanos, achei aqui o rascunho. A personificação de Thanos na mitologia da Marvel é a contrafacção demoníaca e maligna do manto profético do profeta Jeremias. O manto profético do profeta Jeremias é o original, é o legítimo, é o que Deus estabeleceu. O que diz Jeremias, capítulo 1, versículo 10? Eu já li para você. Eis que eu te ungi e te estabeleci como autoridade sobre reinos, sobre povos, sobre nações, sobre sistemas, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. 4 coisas ruins, vírgula. E também para plantar e edificar algo novo. Essa é a unção de Deus no ministério de Jeremias. Amém? Esse é o original, o legítimo do reino de Deus. Qual é a versão maligna, idólatra, a contrafacção
da astrologia pagã. Não estou falando agora de astrologia bíblica, estou falando agora de astrologia pagã idólatra. Qual é a contrafação disso? É um personagem da Marvel, Thanos. Cheio de moralismo, cheio de boa intenção, que quer matar 1/3 dos homens da Terra. Bom, existe uma profecia de Apocalipse, existem uns selos, uns juízos em que 1/3 da humanidade morre. Outro dia eu cito isso nas aulas de escatologia. Não vou investir tempo nisso agora. Você vai entender a atmosfera de fechamento espiritual de 2021 e a atmosfera de entrada espiritualmente em 2022. 2022 é um ano de preparação. A chapa vai esquentar mesmo em 2023. Mas 2022 é alinhamento, é boca no pó, é jejum, é oração, botar em ordem, é levantar dinheiro, é fazer o teu sítio, é fazer a tua propriedade, é ter as tuas vaquinhas, é ter fontes de suprimento para que durante os 7 anos de 2023 em diante, quando o corpo de Cristo vai sofrer uma influência cósmica do trono de iniquidade e uma certa perseguição, você esteja bem com fontes financeiras, com recursos estruturados. 2022 é o ano de preparar. Ainda não é o mal. Você vai ver perseguição em 2022, é a coceguinha. Você vai ver em 2022 os movimentos homossexuais, socialistas contra a igreja. Você vai ver injustiças contra o povo de Deus em 2022. Você vai ficar em pânico. Não fique. É só o alongamento. É só o aquecimento. A coisa vai ficar tensa lá na frente. 2022 é o ano de preparação. Qual é a frase do ministério do profeta Jeremias que eu mais gosto? De correndo com os cavalos. Correndo com os cavalos. Se agora, correndo com os irmãos, com os amigos, você se cansa, se fadiga, não aguenta, imagina quando a guerra vier e você tiver que correr com os cavalos. Agora é uma fase de treinamento, de preparação. 2021 foi difícil? Foi. 2020 você tomou prejuízo? Eu também tomei. 2022 é um tempo de restituição financeira, de alinhamento e de preparação. Porque nós ainda estamos treinando entre nós. Correr com os cavalos depois de 2023. Tenha bem claro isso no seu espírito. Plutão, ele é esse Thanos, ele é esse Coringa, que quando ele entra nas casas, nas constelações de outros tronos de iniquidade, ele traz uma influência de uma perseguição na Terra. Quer ver? Nós estamos vivendo hoje, até o final de 2022, uma influência cósmica do trono de iniquidade de Plutão, uma personificação mitológica da astrologia idólatra, sobre Capricórnio. Quando foi que se abriu esse portal de 19 anos da influência e da regência de Plutão em trono de iniquidade, somando força com outro trono de iniquidade da maldade, Capricórnio. Quando foi que se abriu isso? 2008. Iniciou-se essa órbita em 2008. O que aconteceu em 2008? O colapso, a bolha, o prejuízo do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Eu lembro que eu ia pregar nos Estados Unidos em 2008, os irmãos em pânico, perdendo casa. Minha casa vale 500 mil. Eu já paguei 300 mil para o banco. Agora que teve essa bolha, o banco quer me cobrar 1 milhão, 1 milhão e pouco. Eu não consigo pagar, eu vou perder a casa, eu vou entregar. A bolha do mercado imobiliário americano estoura quando? 2008. É quando Plutão entra na casa de Capricórnio. Aí eu teria que falar agora de Baphomet, de Capricórnio, de maçonaria, do sistema imobiliário americano, do sistema financeiro bancário americano. Não tenho tempo para desenvolver todo esse conteúdo. Quase que 1 hora falando disso agora. Mas ali teve a bolha econômica imobiliária que abalou a economia americana e por dominó, por efeito manada, abalou o mundo econômico do planeta inteiro, em especial nós aqui no Brasil. Mas ali, o trono de iniquidade Plutão entrando em um alinhamento cósmico com o trono de iniquidade Capricórnio. Quando é que termina isso? Termina isso em 2023.
2022 é o ano do finzinho dessa influência cósmica. Do finzinho dessa influência cósmica, entendeu? 2022. E o que acontece a partir da celebração da festa de tabernáculos no final de outubro, início de novembro de 2023? Plutão sai da casa de Capricórnio e entra na influência cósmica do trono de iniquidade de Aquários, da nova era, da New Age. Está sendo falada desde os anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Você ouviu pregações sobre isso. Bom, chegou a hora. Plutão, que é esse tipo versão maligna, idólatra da astrologia, do manto de Jeremias. Platão, que é essa personificação da Marvel de Thanos. Platão, que é esse coringa da astrologia, entra na casa de Aquário. E segundo os feiticeiros, os ocultistas, os satanistas, a igreja acaba, a igreja morre, nós vamos destruir com a igreja, a era de peixes vai acabar, a era de Aquários vai prevalecer. Se nós ficarmos passivos, como os lambedores de feridas da religião, eles vão conseguir o propósito das trevas deles. Deus disse, olha, tem que interferir agora, senão os construtores de Babel vão conseguir e ninguém poderá resistir a eles. Então a hora de Deus interferir agora. Interferiu confundindo as línguas. Mas para Deus dizer que ninguém poderia resistir aos construtores de Babel se ele não interferisse naquele momento, naquele instante, é mais ou menos um portal desse que está abrindo agora. 2022 é a preparação para isso, 2023 é o portal. Entendeu? Se a igreja dormir, ela apanha. Se a igreja se posicionar, ela não só vai vencer as trevas, vai passar por 7 anos de perseguição, de luta, e os últimos 13 anos desse portal de 20 anos em que Plutão estará orbitando no trono de iniquidade de Aquários, haverão reavivamentos, transformações sociais, econômicas e financeiras, e mudança do espírito religioso, da injustiça dentro das denominações evangélicas, cristãs, católicas, protestantes do mundo todo. Então, ao mesmo tempo que existe uma possibilidade de tudo errado, existe uma possibilidade do lixo podre que está nos bastidores eclesiásticos, administrativos e políticos, as grandes denominações, ser corrigido nos últimos 13 anos, não nos primeiros 7 anos. Plutão vai ficar na influência de Aquários por 20 anos. Plutão ficou na influência de Capricórnios por 19 anos. Não é preciso. E quando na história da igreja, na história do planeta Terra, já teve um alinhamento astrológico desse, de Plutão na casa de Aquários? Porque nós vamos enfrentar isso nas festas de tabernáculo, 30 de outubro de 2023 em diante, conta 20 anos. E quando já aconteceu isso no passado? 1778 até 1797. Já houve o mesmo alinhamento astrológico, já houve a mesma combinação do trono de iniquidade de Plutão com o trono de iniquidade de Aquários. E foi um período que o Vaticano perdeu muito, que a igreja medieval sofreu e apanhou feito um cachorro. Já vou te dar os detalhes dessa janela de tempo histórico. Mas a igreja medieval não estava vivendo a reforma do entendimento apostólico profético que eu e vocês estamos vivendo hoje. Por isso que existe pastor que vai apostatar da fé. Existe pastor e denominações evangélicas que vão preparar o caminho para o anticristo se manifestar. E existem fiéis remanescentes que vão entrar nesse portal de influência cósmica do trono da maldade, e eles estarão acima do trono de Plutão. Eles estarão acima da combinação maligna com a influência cósmica do trono de Aquários, porque eles estarão com o espírito deles em íntima comunhão profética com Cristo Jesus, acima dos tronos de iniquidade, acima dos principados, das potestades, dos espíritos maus, dominadores deste mundo corrupto, deste sistema de distribuição de renda injusta. Estarão acima. Isso não é porque você é crente, isso é porque você tem a revelação de Jesus e anda com Deus como Enoque andou.
e anda com Deus como Elias andou. E anda com Jesus como Pedro, Tiago, João e outros apóstolos que marcaram o primeiro século da era cristã, andaram nessa intensidade, nessa comunhão. Vai chegar um momento do corpo de Cristo que todos vão fluir no apostólico. Assim como existe um potencial profético universal ao alcance das mãos de todos aqueles que creem em Jesus, aplicam o seu coração e reivindicam, buscam, pedem, assim também é um potencial apostólico universal. Nós já saímos da era de cargos e de títulos ministeriais. Você ainda está nessa, você está muito desatualizado, o teu antivírus está muito caidinho, dá conta de matar aí uns 2, 3 milhões de vírus, mas tem mais 10 milhões de vírus na rede mundial de computador do espírito, que o teu antivírus ainda não está pronto para combater. Nós estamos agora acima da fase do ciclo de restauração de títulos ministeriais. Nós agora estamos vivendo o rio de fogo de Daniel, capítulo 7. Nós estamos vivendo agora a manifestação dos santos. Esse é o momento espiritual que nós estamos vivendo agora. A manifestação dos santos é milhares e milhares de santos no meio do rio de fogo, servindo ao ancião de dias. Nós estamos agora na fase dos filhos maduros. Nesse portal de tempo dos filhos maduros, de Daniel, capítulo 7, até o próximo ciclo, a próxima onda de restauração do entendimento do corpo de Cristo da Igreja na Terra, onde nesse próximo ciclo nós vamos viver o exército de Josué, é a próxima onda. Agora é a unção profética ao rio de fogo de Daniel, no capítulo 7. O próximo é Jesus estabelecendo o seu exército na Terra. É o exército de Josué. Vai ter 3 estações, tá? A manifestação dos filhos, que é a era atual, passa pela argumentação, é a estação que nós estamos vivendo agora. Passa pelos sinais, prodígios e milagres e passa pela pólvora. São 3 ciclos que nós vamos viver até o estabelecimento do exército de Josué. Depois do ciclo da pólvora vem a plena manifestação do exército de Cristo, do exército de Josué. É quando você lê Armagedon e entende literalmente o texto de Armagedon. É nesse ciclo, nessa estação. A batalha do Armagedon não é apenas alegórica, ela é literal. Até nós chegarmos nela, estamos vivendo agora o tempo da manifestação dos filhos maduros. Daniel, capítulo 7, o rio de fogo. Sistemas que vão ser derrubados, consumidos por esse rio de fogo. Outro dia eu desenvolvo todos esses sistemas. São 4 que Daniel viu, não tenho tempo de falar deles hoje. Foi o propósito. Mas nesse portal de tempo, ciclo da argumentação, ciclo dos sinais e ciclo da pólvora. Qual é o ciclo da argumentação? Eu não sei o que falar com o meu professor da universidade que é socialista, comunista, gay. Pois é, você não leu o suficiente. Então a igreja agora está lendo curso de conservadorismo cristão, curso de patriotismo, está lendo, está buscando informações. Nós estamos no ciclo da argumentação. Vai chegar uma hora que a igreja vai ficar de saco cheio de argumentar com eles, vencer a argumentação das ideias e eles imporem a cartilha opressora pecaminosa deles. Aí a igreja vai para a segunda fase, sinais, prodígios. Você já terá lido sobre muita filosofia conservadora cristã de direita, terá argumentado, e você vai cansar de argumentar. Então você vai entrar na fase do jejum, da oração. Sabe uma coisa? Eu argumentei, o professor da universidade não entendeu. Agora eu orei e apareceu uma pedra preciosa, um dente de ouro, um emagrecimento instantâneo, um osso cresceu, uma bola de cabelo, vomitou uma gilete, ele vomitou o vidro. Aí vai vir o ciclo dos sinais, dos milagres, dos prodígios. É a segunda estação. Nós estamos nos preparando para isso. Nós existimos para treinar o corpo de Cristo para essa fase, para esse tempo. Por isso, nós existimos como escola de profetas. Isso que eu estou te ensinando agora, Deus me mostrou 20 anos atrás. Eu sou um herege que falava sobre isso 20 anos atrás. E está acontecendo. Então, esse tempo, pós encher o saco na argumentação retórica de ideias, defendendo a igreja, vai vir uma fase de sinais, prodígios, milagres. Não é 1, 2, 3 cara que vai orar por dente de ouro. 20 anos atrás, quando alguém punha as mãos e a pessoa caía no altar da igreja, era um alienígena, era um cara muito ungido. Catherine Kuhlman fazia isso, Benny Hinn fazia isso. Hoje, cada severino aí na esquina está orando e as pessoas choram caindo no chão no altar da igreja. Meio que popularizou essa manifestação. É uma manifestação primária, feijãozinho com arroz,
do mundo quântico, do mundo do espírito. Entendeu? Daqui a alguns anos vai popularizar. Ninguém mais vai ficar impressionado quando você orar por dente de ouro, emagrecimento instantâneo. Se estiver adorando a Deus e pena, pluma se materializar. Se estiver orando a Deus e brotar cogumelo aí no altar da tua igreja, pão, massa, você estiver orando e cheiro de vinho, cheiro de mirra, cheiro de nardo manifestar, cara, todo mundo vai tocar nisso. Daqui a pouco a Assunção vai ser impartida, massificada e popularizada em tamanha intensidade que o corpo de Cristo vai se mover com esses sinais para desconstruir os argumentos das trevas, dos filhos das trevas, seja na sociedade, seja na política, seja na economia, seja na educação, no ambiente acadêmico, seja onde for. Sinais. Paralíticos vão andar, cegos vão ver, surdos vão ver. Hoje, quando um cara ora para um paralítico que anda, ele é um irmão quase semideus. Esquece, vai chegar uma hora que até a Rô, de 5 anos de idade, vai ver o anjo de Pedro na porta da casa dela. Vai ver no mundo espiritual o anjo e o demônio. Vai ser popularizado, como era na igreja do primeiro século, como era na igreja de Jerusalém, como era no avivamento gentílico da igreja gentílica de Antioquia. Isso vai se tornar comum, está se tornando cada ano, cada década mais intenso. E nós existimos para isso, para impartir, para popularizar, para distribuir esses sinais no corpo de Cristo. Quem tenta centralizar e reter nele, feito o mar morto, Deus quebra os ossos. Tira de cena, tira de evidência. Quem distribui, quanto mais você imparte, mais você recebe. Ah, não, eu recebi, não vou passar unção. Pronto. Vai se enforcar ali na frente sozinho. Recebeu, passa, que quanto mais você transfere, mais coisas novas Deus te dá. É assim que funciona o mundo espiritual. Depois da argumentação, vai popularizar os sinais, os prodígios, os milagres preditos. E qual é a terceira fase? É quando a igreja vai estar de saco cheio, não vai mais argumentar, não vai mais operar sinais e orar por prodígios, mas ela vai pegar em pólvora, ela vai pegar em arma, e ela vai dizer, olha, já argumentei com meu professor socialista comunista afeminado na universidade e não deu certo. Já orei em sinais, prodígios aconteceram. Ele também não creu. Agora eu vou matar ele com faca, com espada, com facão, com pólvora, com tiro. A pessoa vai se sentir tão afrontada que ela não vai se sentir culpada de pegar uma espada e cortar a cabeça de crianças de 3, 4, 5 anos que moram na cidade de Jerusalém. Desculpa, que moram na cidade de Jericó. Vai chegar nesse nível. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Não estou dizendo que eu desejo que isso aconteça. Não estou dizendo que você deve sair matando pessoas por aí, como Josué matou em Jericó. Não é eu que estou estimulando vocês. Eu estou vendo no Espírito o que vai acontecer e eu estou falando e anunciando agora o que vai acontecer lá na frente. Eu não estou desejando que isso aconteça. Não é a minha vontade. É só um discernimento quântico do que eu vi das próximas ondas de pulsos psíquicos que vão tomar conta do corpo de Cristo, da sociedade cristã conservadora do planeta Terra. Eu não estou desejando que você saia comprando pólvora e matando homossexuais, espíritas, ocultistas, feiticeiros. Não estou desejando isso. Estou dizendo que isso vai acontecer porque eu vi. E o ciclo agora é o da argumentação. Quanto mais eficazes, mais eficientes nós somos na argumentação, menos pólvora vai ser queimada. Depois vem o ciclo dos sinais, dos milagres, dos prodígios, que é o nosso ciclo, que é a nossa responsabilidade. Ativar a 12 e botar o povo para orar pelo ímpio. Orar por gay, orar por feiticeiro, orar por satanista, orar por ocultista. Amor, amor, amor. Oração, esperança, fé, fenômenos quânticos. E muitos deles vão se render a Jesus e vão ser transformados. E se nós falharmos, então, no ciclo do argumento e no ciclo dos prodígios e dos sinais, virá maluco influenciando o corpo de Cristo no ciclo da pólvora. E aí vai a igreja, a sociedade cristã conservadora vai estar de saco cheio de argumentar, vencer a argumentação do debate e, no final, eles imporem a pauta deles, a militância deles. Isso já está acontecendo hoje, em doses pequenas. Operar prodígios e sinais e eles desprezarem. Então, a sociedade cristã conservadora, o povo de Deus não muito cheio de Deus, o povo de Deus religioso, vai pegar em armas e vai matar, em nome de Deus. Pronto. Aí começa a carnificina, fica do jeito que o diabo gosta. A maturidade disso é a próxima estação de reforma do pensamento da humanidade.
onde nós saímos do ciclo de Daniel 7, dos filhos maduros, e entramos no ciclo do exército de Josué, o exército de Deus na terra. Este é o clima, é a atmosfera, é a geração. Muito provavelmente nós não existiríamos mais quando isso acontecer, nós já não estaremos mais aqui na terra, já teremos morrido. Nossos filhos, netos, bisnetos, talvez vivam esse ciclo. E nessa estação vai acontecer a guerra do Armagedon, que é uma guerra literal. Hoje, se você disser para os crentes pentecostais, vamos pegar em arma e vamos para a guerra do Armagedon, a teologia deles, pré-milenista, dispensacionalista, não absorve isso. Eles vão dizer, pastor, você não sabe de nada, Jesus vai voltar, eu não vou precisar terminar de pagar o boleto da Casa Bahia. Então, hoje isso está muito longe da realidade. Por isso que nos próximos ciclos geracionais, a teologia pré-milenista, dispensacionalista de 200 anos atrás vai ser desconstruída. Vamos voltar a um pré-milenismo primitivo, ao mesmo iluminismo, a uma igreja que passa pelo sofrimento, pode ser arrebatada ao longo dele, mas se não for arrebatada, não nega a sua fé e persevera até a morte, persevera até o derramamento do sangue. Afinal de contas, a medida dos mártires ainda não transbordou na presença de Deus. Outra aula, outro assunto, que eu não vou entrar e desenvolver agora, mas estou te dando códigos, estou te dando apontamentos proféticos, entendeu? Isso é sério. Esse portal de influência cósmica de Plutão sobre Aquários já aconteceu. Vai se repetir. Não tenha medo. Jesus está lá esperando eu e você chegar. Mantenha o teu altar de comunhão, oração, jejum, amor ao próximo, serviço, oferta. Entendeu? Quando eu digo que vai vir o ciclo da pólvora, não estou dizendo que você tem que ser o cara da pólvora que vai matar. Não estou dizendo isso. Talvez você até se torne esse cara da pólvora. Eu, particularmente, acho que quando o ciclo da pólvora chegar, nós já não estaremos mais aqui. Nós já teremos morrido. Não creio que vamos ser arrebatados, sair voando por aí e não precisar terminar de pagar o boleto da Casa Bahia. Tá lascado, irmão. Eu e você vamos ter que pagar até a última folhinha. Porque existe uma lição que a igreja tem que fazer na Terra e a igreja está atrasada com a tarefa da minha opção, com a transformação social, com o evangelismo. Na fase dos sinais, que vai substituir daqui a alguns anos a fase da argumentação retórica de ideias, nós vamos ter a nossa grande chance, o nosso grande potencial de revivermos grandes avivamentos do passado. Já ouviu falar do avivamento de Alma Longa, no Guatemala? Temos uma igreja nas montanhas da Guatemala. Já ouviu falar do avivamento de Moçambique? Já ouviu falar do avivamento em Singapura? Já ouviu falar do avivamento de Toronto, no Canadá? Já ouviu falar do avivamento de Boston? Já ouviu falar de um movimento que deu início à manifestação dos filhos maduros? Norte do Canadá, toda a costa do Pacífico, até chegar no norte do México, é o Roland, é o Santos que rolam, virou uma expressão pejorativa de deboche dos protestantes tradicionais contra os pentecostais que caíam no chão na unção. Santos que rolam, Roland, o avivamento da manifestação dos filhos, lá nas montanhas de Michigan para o Pacífico. Enquanto está acontecendo esse avivamento lá, o centro dos Estados Unidos para o Atlântico estava tendo o avivamento da chuva serôdia. Está cheio de pregador americano que no Brasil fala da chuva serôdia. São avivamentos simultâneos com propósitos, códigos e operações de função diferentes, ambos importantes para o corpo de Cristo. Bom, vai vir um avivamento maior do que todos esses juntos, através da tua geração, através da minha geração, através dos pastores que Deus está despertando e ativando profeticamente agora. Nós estamos preparando o caminho para isso, estamos preparando uma cultura, uma liderança para viver isso. Estamos vivendo o ciclo dos filhos maduros, a argumentação. Vamos entrar no ciclo dos filhos maduros, sinais, prodígios, milagres. E depois vamos começar a ver a igreja desfalecendo de argumentos e de milagres e sinais. Vai esfriar esse avivamento e vai vir, então, os filhos maduros pegando em pólvora para matar os outros. O que é lastimável, mas vai acontecer, independente de eu querer. Não estou estimulando você a matar ninguém, não. Para que ninguém pegue o vídeo do YouTube, depois você me tem problema com filho. Estou dizendo que eu vi com o Espírito isso acontecer. Para minimizar a pólvora, temos que ser eficientes no milagre, nos sinais, no prodígio. Para minimizar esse tempo de pulso psíquico na cristandade, no conservadorismo cristão do planeta Terra, de pólvora, nós temos que ser eficientes agora, no ciclo da argumentação, no ciclo das ideias, da retórica. Entendeu? Bom,
2022 é o ano da ligação, é o ano que prepara o caminho, é o ano da transição entre a influência de Plutão em Capricórnio, onde nós estamos hoje, para a influência de Plutão em Aquários, onde eles acreditam que o peixe do cristianismo, a era de peixes, vai ser presa dentro do aquário. 2022 é a aceleração final, cara. Ou tu recebe essas ferramentas angelicais, ou tu recebe esse entendimento, ou tu recebe a solução, ou depois você vai sentir que o teu antivírus tem que lutar com novos vírus na internet e você estava desatualizado, você estava vulnerável. Muitos vírus você conseguiu bloquear, mas alguns que estão sendo trazidos do inferno por feitiçaria, por magia, nessa virada de portal de ano, você não vai estar pronto para guerrear contra eles. E Deus quer te dar essas ferramentas. Deus quer te dar esse entendimento, Deus quer te dar essa sabedoria, tá? Catástrofes climáticas, revoluções em massas e cristãos comprando armas e aprendendo a atirar. Basicamente isso você vai ver muito no ano de 2022. Preparando para o que vai acontecer a partir de outubro de 2023, conta 7 anos, 7 anos para frente. Faltam 13 anos ainda para fechar o ciclo de 20 anos em que Plutão estará na influência de Aquários. Aquários tem coisa boa, não tem só coisa ruim em Aquário. Falando do ponto de vista mitológico, filosófico, da astrologia, tem coisa boa em Aquários. Uma das coisas boas é que nesses 13 anos finais, muitas denominações evangélicas, protestantes, pentecostais, que praticam injustiça com seus obreiros, com seus diáconos, com seus dizimistas, com seus presbíteros, com seus pastores, vão corrigir essas estruturas de iniquidade na política dos bastidores, na política administrativa dessas denominações. Os 13 anos finais dessa janela de 20 anos de Plutão influenciando Aquários. Se durante os 7 anos a igreja perseverar em jejum e oração, em santidade, entendeu? Porque se a igreja desfalecer, aí vai ser pior do que aconteceu ano passado, ano retrasado, na pandemia. Pastor virando gay, pastor virando pedófilo, pastor virando adulto, e assumindo isso numa boa, sem constrangimento, sem se sentir culpado. Então não depende do demônio, não depende de Deus, depende da nossa resposta e do nosso livre-arbítrio à palavra de Deus no meio de um portal de influência cósmica, astrológica, que nos inclina à maldade, que nos puxa para as coisas mais primitivas da ramatologia, da doutrina pecaminosa da alma humana, mas que podem ser vencidas pela comunhão, pela santidade. Então a hora do seminário de cura e libertação é agora. 2022. 2023 você vai desejar esse seminário, vai achar dificuldade de encontrar. É isso que eu estou dizendo para você, cara. O que Plutão traz? Plutão traz ciência avançada. Te prepara para os 2023 até o 2043. Te prepara para ver espaçonave voar. Revolução científica assustadora. Plutão é a versão idólatra pagã do manto profético de Jeremias. Eu já falei, é a terceira vez que estou citando para você. Jeremias 1:10. Te ungi para arrancar, derrubar, destruir, arruinar os reinos, os sistemas corruptos e injustos dos impérios que estão aí na sociedade. E também te ungi para plantar e edificar algo novo. Essa é a unção de Deus para Jeremias. O ano 2022 é o ano de Jeremias. É o portal de Jeremias que faz a transição. 2023 em diante, Plutão em Aquários. Muita coisa vai mudar e atrapalhar a igreja. Mas se a igreja perseverar, no final desse portal, muita coisa que está errada dentro da igreja vai ser corrigida. Muitas injustiças da igreja, autoritarismo, pastorcentrismo, pastor manda e ninguém questiona, sabe, essas manipulações neuróticas aí, vai cair por terra. Quem insistir nisso vai deixar de existir. Simples assim. Então não é que a igreja desaparece. A igreja passa por uma reforma mais profunda do que a reforma protestante.
E nós estamos falando de reforma do pensamento apostólico profético, no mínimo, sei lá, 10, 15 anos, 12 anos, talvez. Outros falaram antes de nós. Plutão é um trono de iniquidade ligado a grandes revoluções sociais na história, a guerras, a derramamento de sangue, a troca de sistema político e a golpes no sistema financeiro global. Plutão, em Aquários, fez isso em 1778 em diante. Mas, como uma forma assim, que a astrologia achou de imitar a unção do profeta Jeremias, pode se preparar para arrancar, derrubar, arruinar, destruir coisas que estão erradas na sua vida, na sua igreja, na sua cidade, na política brasileira, na distribuição de renda injusta do atual sistema bancário. E pode te preparar para plantar e edificar coisas novas, que vão florescer lá na frente. Mas até isso acontecer, tem dor, tem sofrimento, tem gente que desfalece, desiste, abandona, apostata da fé. Porque era uma fé emocional, era uma fé fundamentada em profecia de homem. Tem gente que se torna mais firme, mais apaixonado, mais convicto por Jesus no meio da perseguição. Entendeu? E é isso que eu quero que você entenda e tenha a resposta de maturidade com o seu livre-arbítrio. Grandes mudanças, grandes transformações, avivamentos maiores para a Guatemala. Citei tudo isso, né? Ah, tá. Nessas casas de trânsito da astrologia, o Plutão em Aquários, é comum historicamente o cara que não era milionário, o pobre lascado ficar milionário. E é comum o milionário se tornar pobre e lascado. Tamanha violência das transformações. Sabe aquela frase que o pregador pentecostal diz assim: irmão, Deus vai fazer aqui um rebuliço no vale de ossos secos, o que está embaixo vai subir, e o que está em cima vai descer. Normalmente ele está falando dos puxa-saco, que estão ali no púlpito, vão descer e não vão mais poder subir no altar. E os que estão embaixo vão ter oportunidade de pregar e de subir no altar. Normalmente ele faz essa aplicação alegórica. Esquece. Financeiramente. Partidos políticos vão desaparecer, partidos políticos vão nascer, bancos vão falir, bancos vão manifestar um novo modelo de distribuição de renda e economia social. Irmãos ricos e milionários vão ficar pobres, irmãos pobres e lascados vão ter a maior transferência de riqueza da sua vida e vão se tornar ricos e milionários, porque deram um propósito correto e provisão financeira no reino de Deus. Esse é o tempo de nos prepararmos para isso. Curso, alinhamento, administração, 2023, 20 anos para frente, grandes mudanças abalarão a igreja, a sociedade, a política, a economia do planeta Terra, como fizeram no passado. Só que a igreja no passado ficou passiva. A alegoria que eu faço é assim, ó. Herodes começou a perseguir os cristãos e mandou matar Tiago, irmão sanguíneo de Jesus, o primeiro bispo de Jerusalém. A igreja ficou de braços cruzados, passivas, e Tiago morreu. A igreja não guerreou, a igreja não orou, a igreja não jejuou. Aí veio a perseguição de Herodes e prendeu Pedro. E ele disse: vamos entreter os romanos matando a Pedro da mesma forma que fizemos com Tiago, irmão sanguíneo de Jesus. Aí o que a igreja fez? Jejuou, orou, intercedeu, se reuniu na casa de Rode, uma jovem de 5 anos de idade, guerreou, jejuou, se moveu no mundo quântico com fé, com intercessão, com esperança. O anjo faz o terremoto, Pedro sai da prisão, chega na casa de Rode, Herodes não mata a Pedro. Não é porque Deus determinou, não é porque estava escrito na astrologia, não. É porque a igreja saiu de uma zona de passividade e entrou na linguagem da fé e manifestou o livramento angelical que Pedro tanto precisava. Assim vai acontecer a partir de 2022, virada para 2023. A igreja que ficar passiva vai ser Tiago. A igreja que for ativada no profético vai ter as experiências de Pedro, dali para cima. Simples assim de ilustrar o portal do tempo que deve ser discernido. Plutão em Aquários, 1778 até 1797. Vou te dar uma relação de coisas que aconteceu nos 19 anos. E depois eu vou falar
sobre o que vai acontecer na expectativa e na aplicação futurista de Plutão, trono de iniquidade de Plutão, do trono de iniquidade de Aquários, 2023 até 2043, não mais 19 anos, 20 anos de portal astrológico, onde muita coisa boa e muita coisa ruim acontecerá. Se a igreja souber discernir o tempo, ela vai surfar nessa onda e vai transformar o potencial de maldição em bênção. Ao invés de acreditar que a igreja vai ser destruída e a nova era vai tomar conta, você vai reverter isso e a maldição vai se tornar em bênção. A forca de Mordecai vai se tornar na ferramenta de juízo contra os seus inimigos. Entendeu? Vai. No passado, século XVIII, 1778, 1797. Abalou a igreja medieval profundamente esse portal de influência cósmica da maldade de Plutão com a maldade de Aquários. Havia ali 2/3 da riqueza do mundo concentrado no Vaticano. A igreja medieval tinha 2/3 da energia financeira do planeta Terra. Quando entrou nesse portal, a igreja empobreceu. A igreja perdeu dinheiro. A igreja do Vaticano, a igreja medieval, perdeu poder e prestígio. O mundo era dividido em clero e em nobre. O povo, o leigo, não servia para nada. Bom, nesse momento da história, assina-se a Carta dos Direitos Fundamentais do Cidadão Comum. Pesquisa aí depois. A Carta dos Direitos Fundamentais do Cidadão Comum, em 1778 a 1797. Nesse portal de tempo, o cidadão comum, que não é clero, não é sangue azul, não é família de pedigree, que não é nobre, que não é realeza medieval europeia, o cidadão comum passa a ter direitos. A igreja politizada e corrupta passa a perder dinheiro, passa a perder poder, passa a perder prestígio. Veja que o diabo está atacando a igreja, mas ao mesmo tempo Deus está pegando o ataque demoníaco da igreja e está revertendo lá na frente um potencial de igreja mais humana, igreja mais justa, porque a igreja estava corrupta, a igreja estava contaminada pelo pecado. É isso que vai acontecer. Nesse portal é agora. Se você crê e usar a tua fé e o teu livre-arbítrio. A armadilha da nova era para destruir a igreja vai fazer florescer uma nova igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja mais justa do que este atual modelo injusto de denominacionalismo, de política e de bastidor corrupto nas assembleias, nas convenções denominacionais que nós temos hoje. Não tenha medo. Jesus está lá no futuro, esperando aí você chegar. Na história, foi nesse portal de tempo, 1778, 1797, que aconteceu a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Tudo foi rosas? Não. Demônios de influência cósmica do iluminismo entraram na teologia cristã. Hoje você ora por dente de ouro, por emagrecimento instantâneo, o teólogo diz, isso é uma imaturidade, para que dente de ouro? Para que orar por diamantes se manifestar no meio da atmosfera de adoração? De onde ele está dizendo que isso é uma imaturidade? A influência cósmica que entrou no pensamento teológico da igreja nesse portal, em que Plutão estava com seu trono de iniquidade alinhado na influência de Aquários. Se a igreja tivesse levantado o escudo da fé e neutralizado algumas dessas ideias na teologia, a sociedade teria sido beneficiada por essa Revolução Francesa, que quer queira ou não, de uma forma geral, para a humanidade foi boa, foi melhor, descentralizou o poder do clero, descentralizou o poder da realeza, da nobreza, né? E deu a carta dos direitos comuns ao cidadão comum. Os direitos fundamentais do cidadão comum. Veja que tem coisa boa e tem coisa ruim. É onde a igreja tem que ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus para cortar as arestas do diabo e deixar o potencial da forca de Mordecai que queremos destruir se tornar uma bênção. E nós destruirmos os inimigos do povo de Deus.
Nesse portal do tempo, além da Revolução Iluminista, que combateu a superstição da fé medieval católica, né? São 12 apóstolos, havia 17 rotas de peregrinação para ver 17 ossos, 17 de 12 apóstolos, 17 ossos, 17 sepulturas. Matematicamente não fecha, né? Manipulação e mentira. Mas ali houve um avanço científico extraordinário. As universidades nasceram no planeta Terra nesse portal de tempo. A influência de Plutão na casa de Aquários sobre a Europa. Tudo que era cidade tinha agora uma universidade, um centro de estudo. Claro, a Revolução Protestante já havia dito: para de rezar missa em latim, vamos ensinar o povo a ler e escrever, vamos imprimir e vender a Bíblia para cada pessoa ler a Bíblia no seu idioma. 1517. Já começou lá atrás. Agora, aquilo que começou com a Reforma Protestante se catalisa, se maximiza. Aquilo que Deus genuinamente estava fazendo pela Reforma Protestante décadas atrás, agora, nesse portal de iluminismo, se massifica. Nasce universidade em cada esquina do planeta Terra, coisas que não havia até então. Entenda, tem uma influência cósmica do espírito da Grécia, que foi reativado e introduzido no pensamento teológico protestante. Mas, ao mesmo tempo que existe uma coisa ruim da influência grega, do pensamento cósmico grego, da glândula coronária dos teólogos, existe para a humanidade uma coisa boa. Só precisava ter um profeta que discernisse isso e aparasse, entendeu? As coisas ruins da teologia, para filtrar e ficar com as coisas boas. Os dogmas religiosos desaparecem. Surge, então, a Revolução Americana. Está tendo a Revolução Francesa na Europa, nos Estados Unidos, os americanos estão se rebelando contra a Inglaterra. É a Revolução Americana querendo se tornar um país independente dos britânicos. Tudo está acontecendo nesse portal de data dessa influência de Plutão na casa de Aquários. Essa influência cósmica desses tronos de iniquidade. Eles vão trazer coisas ruins e vão trazer coisas boas, porque Deus vai reverter a maldição em bênçãos. Ele sempre fez assim, desde Deuteronômio 28 até os dias de hoje. Quer ver uma coisa boa? Que um avanço científico que era proibido, que era bloqueado pela Igreja Medieval do Vaticano. Uma coisa boa que veio para a humanidade, esse portal do tempo, a varíola. A vacina da varíola foi descoberta, foi patentealizada, foi amplamente testada e espalhada no planeta Terra a vacina para a varíola nesse portal de tempo. 19 anos em que o trono de iniquidade de Plutão se alinhou com o trono de iniquidade de Aquário. É uma expansão científica, ao ponto de a ciência tomar o lugar de Deus na mente e no coração das pessoas. Entendeu? Deus deixa de ser importante. Por que eu vou orar por cura? A ciência já está me curando. Até então havia um dogma supersticioso medieval. Isso é um demônio. Às vezes era o demônio. Muitas vezes não era o demônio, não. Era só a varíola que estava matando a pessoa. E os padres exorcistas tratavam de uma forma supersticiosa e dogmática, com a força da espada para matar quem pensasse diferente do Vaticano. Veja que havia um mundo religioso cristão de injustiças e Deus estava corrigindo, trazendo prumo para a igreja. Assim será 2022, a preparação para a correção de 2023 a 2043 no corpo de Cristo. Só não podemos ficar passivos, absorvendo eles umidade de demônios, narrativas e ideologias malignas contra a igreja. Temos que estar treinados para argumentar, operar sinais e prodígios, e se tudo isso der errado, pegar na prova. Epidemia de varíola, a vacina chega para a humanidade. A descoberta do planeta Urano, do sistema solar, do sistema astrológico, acontece nesse portal de tempo. Eles descobrem que não existe 8 planetas no nosso sistema solar, existem 9. Plutão, para a física, é um planetoide. Ele até agora, recentemente, baixou de categoria. O planeta, ele foi reduzido a planetoide, uma bolha de gás lá. Ele é insignificante para a física. Para a astrologia, Platão é muito importante. É o Thanos, é um planeta forte.
na mitologia, entendeu? Nesse período de tempo, eles descobrem que existe um outro planeta, que até então era desconhecido pela astrologia. Que planeta é esse? Urano. Podem se preparar. Vão descobrir planetas no nosso sistema solar nesse próximo portal de 20 anos. Vai acontecer. Não que eu queira, não que eu deseje, não que eu esteja torcendo contra ou torcendo a favor. Esses algoritmos históricos se repetem. Nós só temos que estar em plena comunhão com a ressurreição de Deus, com o nosso espírito acima dos tronos da maldade, acima das estruturas de iniquidade, dos signos do zodíaco. Apenas isso, sem medo, com fé, com coragem e com ousadia. Foi nessa época, de 1778 a 1797, que inventaram o primeiro dirigível, que é o rascunho dos aviões. O que era um dirigível? Um balão de gás que flutuava e você viajava de um país para o outro com um dirigível de gás hélio. O gás hélio era mais leve que o oxigênio. E aí era o primeiro meio de transporte aéreo industrializado e cientificamente comprovado. O Zeppelin é a época que eles inventam os balões dirigíveis para viagens continentais. Essa tecnologia vai evoluir em outros portais de influência astrológica e vai chegar no avião, vai chegar no Santos Dumont. Mas o rascunho é nesse portal do tempo que vem para a humanidade. Bom, poderia ficar muito tempo aqui citando muitas coisas, eu não vou ler tudo que eu rascunhei aqui para você. É o suficiente para você entender o que vai acontecer em 2022, o alinhamento e a preparação para um portal de outubro de 2023 a 2043, onde muitas coisas dessas vão se repetir. Se a igreja ficar dormindo passiva, o diabo vai tomar vantagem em cima de nós. E se a igreja estiver profética, alinhada e cheia da glória, cheia do conhecimento e noção de Deus, a igreja vai neutralizar, vai anular as coisas ruins e vamos filtrar para a nossa sociedade, para o pensamento global, apenas as coisas boas, a fim de novos avivamentos, maiores do que os que você já ouviu falar ou leu na biografia dos avivalistas, maiores avivamentos que isso no planeta aberto. Existe uma grande possibilidade de, a partir de outubro de 2023, o anticristo será apresentado para o planeta Terra. Uma grande possibilidade. Igrejas ricas, poderosas e corruptas vão aprender a fazer o social, ou elas vão perder a sua expressão, a sua influência, e literalmente vão se tornar sal sem sabor, e vão morrer, institucionalmente falando. Então você vai ver uma distribuição de renda de igrejas ricas para servir o pobre, para ajudar o necessitado maior. Nesse período, catalisa o que eu já falei para você, a argumentação, sinais de milagres e pólvora. Catalisa essas 3 temporadas, 3 estações. Na política, talvez nós tenhamos o último presidente da República presidencialista no Brasil. Talvez nem ele consiga ser o último presidente da República presidencialista. Se conseguir, talvez seja o último voto presidencialista. Logo no início de 7 a 20 anos aí, de Plutão em Aquários, vai haver um colapso. Presidencialismo, monarquia e parlamentarismo. No mundo todo vai surgir uma nova ordem mundial, um novo modelo político. Eu imagino, hipoteticamente falando, que vai ser assim, 9 juízes, 9 mestres, 9 sociólogos, 9 intelectuais do planeta Terra, que vão ser tipo assim, o conselho global. Alguma coisa parecida com isso. 9 líderes, 9 nações que vão receber fé pública de todos os moradores do planeta Terra. Eles vão ser nossos 9 reis. É como se o presidencialismo, o parlamentarismo voltasse para a monarquia. Só que não um monarca, um rei. 9 reis, 9 governantes globais. Eles vão se sentar na ONU, eles vão se sentar em alguma coisa parecida com a ONU. Talvez surja alguma organização que seja a evolução e a maximização das ideias da ONU. Pode ser que seja 7, pode ser que seja 3, pode ser que seja 20. Eu estou chutando hipotética e ilustrando aqui 9 líderes globais.
É um novo modelo de governo que vai substituir o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. Eles vão propor isso. Eles vão trabalhar para isso. Muito provavelmente eles vão conseguir. Nesse portal agora, 2023 a 2043. Pode se preparar para isso. É onde a narrativa do globalismo se maximiza, é onde os cristãos conservadores que não se prepararam para a argumentação estão abilolados acreditando no que fala na TV. Se nós formos eficientes na argumentação, nós falhamos, nós fracassamos, nós botamos areia no plano deles. Se nós formos incompetentes na fase da argumentação, eles vão passar com o trator por cima das nossas instituições, vão ignorar as nossas opiniões, as nossas vozes. Veja o Kairos, o momento, o portal que nós estamos vivendo enquanto humanidade, enquanto igreja. As catástrofes climáticas aumentam em 2022, 2023, 2043, lugares que nunca teve terremoto, tufão, vai ter, pode se preparar para isso. Não que eu deseje que tenha, mas é o que vai acontecer. Assim como nós estamos vendo no passado a vacina da varíola, vacina do Covid, do Ômicron e tantas outras coisas aí do mundo da farmaqueia vão surgir nessa portal de data. Foi assim no passado, se repete esse arquétipo, se repete esse algoritmo. Mais doenças vão surgir, mais vacinas vão surgir simultaneamente nesse portal de Plutão na casa de Aquário. Foi assim no passado, vai ser assim nos próximos 20 anos. Pode ficar ligado nisso. Consciência ecológica sempre muito grande. Aquários, e o trono de iniquidade de Aquários traz essa influência ecológica. Os combustíveis fósseis vão ser substituídos por combustíveis elétricos. Novas tecnologias de reação nuclear vão ser apresentadas ao mundo. Novas ciências vão ser descobertas. Vai ter mais segurança na eletricidade nuclear. Menos acidentes, menos riscos e catástrofes. Tudo isso vem aí nos 7 primeiros anos desse portal, 2023 em diante. Novos planetas vão ser encontrados e apresentados para a comunidade científica no nosso sistema solar, ou nos sistemas solares próximos. Talvez até eles já tenham essas informações, só estão esperando esse portal para trazer à humanidade a informação. Novos elementos químicos vão ser adicionados à tabela periódica. Novos elementos químicos que já foram descobertos, estão em discussão, em análise, vão chegar a uma conclusão, e a tabela periódica que nós conhecemos hoje vai ser acrescentados novos elementos químicos. Pode se preparar. 2022 você já vai falar sobre isso, 2023 isso vai ser oficializado. Tecnologia para viajar nos novos balões, zeppelins da pós-modernidade. Você vai viajar para Marte, você vai comprar um pacote turístico para a Lua. Daqui 20, 30 anos, isso vai ser uma realidade. Seus netos, seus filhos, seus bisnetos vão ser veganos. Eles vão comer comida vegana para poder morar e colonizar a Estação Espacial de Marte, a Estação Espacial de Lua. E quem estudar muito, for muito inteligente, vai se qualificar para morar nesses países, para morar nesses planetas, nesses satélites. É isso que vai acontecer com a humanidade nessa nova influência cósmica de Plutão com Aquários. Assim como foi para 1778 os saltos quânticos de conhecimento científico da época, assim será para nós hoje. As pessoas me perguntam, vai fazer viagem no tempo? Não, ainda não. Mas a experiência de transladar de um país para outro, de uma cidade para outra, vai se tornar mais frequente, mais comum. Até na igreja, para os adoradores, os intercessores. Vai se criar equipamentos que Tesla já viu, já recebeu, mas não conseguiu organizar e desvendar na época dele. Você vai ver cidades, países e as transição, transferindo a eletricidade de ponto em ponto sem precisar usar fio de cobre. Isso foi um raciocínio fracassado do Tesla. Ele não viveu o suficiente das ideias, dos rascunhos evoluir. Pode se preparar. Isso vai acontecer. Você vai ver tecnologia para controlar a mente das massas. Falar aqui de chip, chovendo molhado. Você já escutou isso nos últimos 10 anos? Não
não vou perder tempo chovendo no molhado. Essas coisas estão acontecendo. Essas coisas vão acontecer. Essas coisas já vieram no ciclo histórico passado. Não tenha medo. Todos diziam que em 1778 em diante a igreja iria desaparecer do planeta Terra. E a igreja não desapareceu. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas mudanças políticas, administrativas, eclesiásticas aconteceram na igreja. Algumas ruins, a grande maioria para melhor. Deus está no controle. Deus é eterno. Ele é absoluto. Para de alimentar a tua alma com um pregador imbecil do YouTube. Para de te alimentar de teologia ridícula, irresponsável, de pregador tudo calango aí nas mídias sociais. Escolha alguém. Escolha uma fonte. Eleja ele para ser o seu pastor. Se submeta ao puxão de orelha dele. Dizime, oferte. Becker, eu não gosto de você. Amém. Não estou pedindo para você gostar de mim, do Eliseu, ou de qualquer líder da escola de ativação profética, qualquer pastor filiado à rede de mobilização missionária. Encontre alguém. E esse alguém vai velar pela tua alma diante de Deus. O que não pode é na terça-feira um, na quarta-feira outro, na quinta-feira outro, na sexta-feira outro, no sábado outro. Quem está com todos não está com ninguém. Com quem permite qualquer cu de calango botar a mão na cabeça e impartir unção, não tem porcaria nenhuma. O que você vai fazer com essas 200 mantos de unção que você recebeu? E ainda fica contando isso, seu canalha. Não consegue frutificar com 1, 2, com 3 mantos de unção e fica colecionando. Tem uns testemunhos que os pregadores pregam só para enganar o otário. Irmão, seja fiel a algo, seja fiel a alguém, seja fiel a Deus que você não vê, manifestando fidelidade a alguém ou alguma coisa de carne e osso que você vê e se relaciona aqui na Terra. Entra no tempo da maturidade dos filhos, dos úrios. Receba ferramentas de unção, de palavra e de glória. Eu não vou investir o meu tempo, a minha energia com quem não corresponde. Eu não vou ficar aqui velando pela tua alma só porque você precisa. Vai te enforcar no pé de goiaba. Eu faço isso porque é uma relação de parceria, é uma relação de honra, uma relação de mão dupla. Paulo disse, eu vos ministrei as coisas espirituais. Seria muito vocês ministrarem as coisas financeiras, materiais, para suprir o meu ministério. Paulo fala isso sem culpa, sem demagogia. Não adianta você fazer uma oração de aliança no altar e 20 anos depois você querer depositar o dízimo. Eu não quero receber o teu dízimo. Você fez um pacto e não cumpriu. Eu não preciso do teu dinheiro. Você precisa depositar essa semente financeira para mudar a atmosfera, a realidade e a energia financeira aí. Se você não mandar, Deus vai despertar o espírito de outro e vai mandar. Ele me deu uma ordem, eu estou obedecendo, me deu uma profecia, eu estou debaixo de um fluxo de acontecimentos. Quando todos obedecem, todos são agraciados, todos são abençoados, todos veem a velocidade dos céus invadindo a terra. Quando alguns obedecem e outros se tornam um peso morto na equipe, se livrem desse peso morto. Anjo do Senhor, leva embora, não me faz perder tempo. Não estamos em tempo de imaturidade pastoral. Se eu não tenho energia, tempo e paciência de fazer isso com um membro da igreja, imagina com um pastor que ensina sobre oferta e não pratica o princípio. Imagina, morre miserável, morre no meio da pandemia. 40 mil pessoas morrem ao dia só no mundo islâmico sem nunca terem ouvido falar o nome de Jesus. Você é um líder, um ministro do altar, e não põe em prática as coisas que você já recebeu em forma de luz, palavra e revelação. Por que eu vou gastar meu tempo e minha energia contigo, cara? Coloca a boca no pó, pega no arado, não olhe para trás. Você recebe no Espírito um peso de intercessão e um entendimento de que é conosco na escola de ativação profética, leva a sério isso. Eu não vou correr atrás de você. Elias não corre atrás de Eliseu, é Eliseu que vem atrás de Elias. Simples assim. Se para você andar comigo eu tenho que bajular você, massagear o teu ego, você esqueceu de agradecer o meu nome. Então você não está pronto.
para lutar com o anticristo. Não é um anticristo, são centenas, milhares de anticristos. Desde que a Epístola de Tessalonicenses foi escrito, existem anticristos contra a igreja na Terra. E nesse portal que está vindo pela frente, vai esquentar a chapa, vai se intensificar. Perseguição, rejeição, impopularidade, mídia contra os crentes, contra os servos de Deus, tudo isso vai se intensificar. Resista, persevere, não lute sozinho. Não é em 2023, 2024, 2025 que você tem que quebrar o espírito de orfandade e de independência. É ontem que você tinha que ter botado isso para funcionar na tua vida. Mas já que não botou para funcionar, aproveita 2022 para fazer esse alinhamento. Deus vai dar em 2022 milagres financeiros grandes. Não é para você ostentar o carro tipo Supra, o complexo de inferioridade do religioso. Não. Esse dinheiro grande que todos nós vamos receber em 2022 é para preparar um sítio, preparar uma fazenda, preparar uma casa, preparar uma forma de que, no meio da perseguição, no meio do início da animosidade contra este atual modelo de igreja, até que o novo modelo de igreja apostólico profético, mais parecido com o modelo dos apóstolos no primeiro século, seja restaurado, tudo isso leva tempo de transição, leva polêmica, leva briga, leva fofoca, entendeu? Leva um tempo ossos secos se alinharem e ressuscitar. Até que a ressurreição aconteça, é um tempo que você tem que ter um fundo de provisão financeira. Não só para você, egoísta. Você tem que ter dinheiro para você e para uma multidão de pessoas que ele vai mandar para você alimentar. É o código de Obadias. Isso já aconteceu. Elias, não te falaram que eu sou Obadias, escondi mais de 1000 profetas e estou alimentando ele com pão e água, para que Jezabel não mate eles? Não é a vida inteira comendo pão e água, mas é uma janela de tempo, de um alinhamento astrológico desse, em que Jezabel está tendo vantagem sobre os profetas de Deus. Mas se 1000 profetas comendo pão e água estão escondidos por Obadias, para Jezabel não tirar vantagem deles, por causa da opressão astrológica dos tronos de feitiçaria, de iniquidade, por que Elias está livre, leve e solto? Porque o espírito de Elias está junto do trono de Deus, acima das circunstâncias da astrologia pagã e do poder da feitiçaria de Jezabel. Você é chamado para fazer parte da companhia de Elias, da companhia de João Batista. A escola de Samuel já foi restaurada. Se você não restaurou isso no seu ministério, na sua igreja, no seu entendimento, corre, você está atrasado. Existem muitas funções, muitas operações de poder ao alcance das nossas mãos. Não vamos perder isso. Não vamos perder isso. Não vamos perder isso. Essa palavra é uma palavra choque de realidade, mas é uma palavra que te prepara para vencer. Eu te abençoo para ficar milionário. Eu te abençoo para ter autoridade sobre 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos, porque virá um tempo de perseguição. E você será o Obadias para alimentar mais de 1000 servos de Deus. Tomara que você tenha mais do que pão e água, um queijo, um presunto, uma picanha, uma linguiça, mas seja o que for, você e eu temos que nos preparar a passar pela tribulação, pela perseguição, que é só um portalzinho de tempo. E olha, você não vai passar, e há milagres, prevenções divinas, dando livramento para os seus servos. Por isso, não espere para aprender a orar 7 horas seguidas no meio da perseguição demoníaca, não. Aprenda agora. Estou propondo aqui, 2022, 12 meses, 12 sábados, 12 altares, 7 horas de oração semelhante a esse. Quantos dos pastores pegam um firme comigo e fazem esse pacto diante de Deus? 12 altares de oração, de adoração, de intercessão, de 7 horas ininterruptas. Traga o maior número possível de líderes e de pastores para entrar nesse rio de fogo, para mergulhar nesse rio de águas purificadoras e beber deste entendimento, beber desta unção e se preparar para vencer no meio do caos, vencer no meio do deserto, vencer no meio das adversidades. E eu quero saber o que o satanista está botando dentro da vacina. Toma a vacina e não se sinta culpado, porque o meu Deus é poderoso e os anjos de Deus retiram desse líquido toda e qualquer manipulação genética ou possibilidade
de abreviar e de matar antes do tempo. A minha vida está em Deus. Enquanto estiver no centro do propósito da vontade de Deus, viverei mais do que os meus inimigos. Eu te abençoo com este choque de realidade. Te abençoo com esse entendimento. Eu acho que nós já passamos das 7 horas de oração, das 7 horas de intercessão. Mas eu sinto no Espírito que nós temos que orar. Ore kandoro mandere kandoro bayere balabaka soro koyoro mandere bandara basoro amatai. Só tu pode trazer esse entendimento que está na mente, na alma, no intelecto, da informação que foi apresentada e fazer essa informação descer para o Espírito com uma convicção divina, uma convicção produzida pelo Espírito de Deus que testifica e confirma no Espírito do adorador, intercessor do homem e da mulher. Espírito Santo de Deus, essa responsabilidade eu tenho, essa parte é contigo. E testifica, confirma, fala, tira o medo, tira o pânico, tira a insegurança, tira também a irresponsabilidade de achar que vai sair voando sem precisar se preparar para este portal de perseguição do povo de Deus. Já aconteceu esse alinhamento astrológico no passado, o Senhor não levou ninguém voando em arrebatamento. Tiveram que passar e amadurecer através da dor. Dá-nos as ferramentas, dá-nos a chave, dá-nos o entendimento maduro, dá-nos o entendimento profético para esse tempo, para esse dia, para ativar empresários no reino de Deus. A unção de Obadias, a unção de Obadias, a unção de Obadias. Tanto dinheiro que vai suprir você, sua família e mais de 1000 profetas que vão passar por esse período de tempo com comida, com provisão, sem medo. Espírito Santo de Deus, treina o nosso espírito para estar acima de Plutão. Acima da personificação mitológica, idólatra do zodíaco, acima de Aquários. Eu e Jesus, com o meu espírito, acima de todos esses nomes do zodíaco, todos esses tronos de iniquidade, debaixo dos pés de Jesus. E nós, junto de Jesus, nas regiões celestes, nas regiões de provisão, de milagre, de cura, de sinais. Libera o teu espírito, receba agora ferramentas angelicais, receba agora entendimento profético. Não é uma pregação denominacional, não é um ensino que um pregador ruim pregou e 20 imitaram porque ele fez sucesso e vendeu DVD. É uma palavra diretamente da mente de Deus para a mente de uma geração de líderes que vai fazer a diferença, uma geração de líderes que vai ser a resposta de Deus para esta pandemia, para este alinhamento astrológico da maldade. Querubins e 6 asas, armaduras de guerra nova. O Senhor está trocando vestes, o Senhor está trocando armaduras. Eu estou vendo no meu espírito anjos que estão ao seu redor subindo na sala do trono, e anjos de uma hierarquia superior, maior, infinitamente mais poderosos, descendo para te ajudar na cura, na libertação, na restauração familiar, no crescimento numérico, nos batismos da tua igreja, na provisão financeira, empresários comprometidos com o reino de Deus, manto de Obadias, muito mais do que dinheiro egoísta para você viver bem. Não, é dinheiro para você viver bem, viver acima da média e prover mais de 1000 órfãos, mais de 1000 crianças, mais de 1000 idosos, mais de 1000 vovozinhos, mais de 1000 desempregados, mais de 1000 pais de família que vai receber uma cesta básica. Eu oro agora trazendo a existência, ofertas, trazendo agora doações, que o Espírito de Deus convença fazendeiros, empresários, artistas, jogadores de futebol, políticos, a transferir a Pix, a mandar o dinheiro para nós comprarmos no mês de dezembro, no mês de janeiro, mais de
1000 cestas básicas. Este é o rascunho da unção de Obadias. Este é o rascunho da unção de Obadias. Se nós não conseguimos prover 1000, 2000, 3000 famílias necessitadas com uma cesta básica, se nós não conseguimos suprir em Angola centenas, milhares de pessoas que vão vir para o culto de Natal e querem comer uma sopa, como nós vamos poder ser o Obadias que esconde 1000 pessoas e alimenta com pão e água, com pão e água, com pão e água? Pai, treina-nos, ainda que a gente fracasse em dezembro, que em janeiro a gente consiga, que ainda que a gente não consiga 1000 cestas básicas em dezembro e em janeiro, mas que em fevereiro isso floresça, em fevereiro isso se manifeste. 1000. Cadê os empresários? Cadê os homens de negócio? Cadê os homens de Deus que vão ofertar e vão colher 100 vezes mais a medida da sua transferência bancária? Eu abençoo Angola, eu abençoo Moçambique, eu abençoo os nossos trabalhos sociais dos ribeirinhos, no meio do sertão nordestino, nas favelas de São Paulo. Eu abençoo os pastores que fazem parte da rede de mobilização missionária. Aqueles que não foram fiéis no dízimo, na oferta, eu abençoo vocês de toda a oração feita e não correspondeu em atitude. Estão perdoados. Mas de agora em diante, põe em ordem esse princípio. Pratique esse princípio. Eu te absolvo para que isso não seja um peso e um argumento de Satanás contra a tua vida financeira. Seja fiel no pouco. O Senhor vai te colocar sobre o muito. Não espere sobrar. Simplesmente semeie e faça voto com Deus. Peça para ver o fenômeno da colheita. O Senhor vai alargar as fronteiras, vai alargar a sua tenda, vai expandir a tua influência. Abundantemente mais, abundantemente mais, abundantemente mais, em nome de Jesus. Nas descrições tem os e-mails para você mandar a sua pix. De forma especial, eu peço que você abençoe o Eliseu, abençoe todos os ministros, todos os pastores, abençoe Erinete lá em Angola, mandando o PayPal, Western Union, MoneyGram, mandando recursos financeiros para ela, que ela possa também fazer essa sopa de final de ano, de Natal, com os vizinhos da igreja. Eu sei que são tantas necessidades, tantos pedidos de oferta, e, no entanto, você não consegue salvar o mundo todo, mas o Senhor vai te dar uma direção, e aquilo que você entender pelo Espírito que deve ser feito, obedeça, corresponda, seja rápido. E o Senhor vai se encarregar de multiplicar a sua vida e de prover nas nossas necessidades. Necessidades pessoais, familiares nossas e necessidades ministeriais das pessoas que nós abençoamos, que nós ajudamos financeiramente, com cesta básica, com remédio, com tantas coisas.